Fala galera, esse é um vídeo mais que especial. Olha, eu quase nunca faço react aqui nesse canal, mas eu acredito que hoje seja um dia pra gente fazer esse react, porque vamos falar de um cara que ele é genial, espetacular, um exímio pregador. Acredito que 90% das pessoas inscritas aqui nesse canal são fãs desse pregador como pessoa, como pregador mesmo. E ele é conhecido nada mais nada menos como o príncipe dos pregadores brasileiros. Veja, esse título ele foi dado somente a Charles Haddon Spurgeon. E ele tem também esse título. É o nosso querido Hernandes Dias Lopes. Cara, quem não gosta do Hernandes Dias Lopes como um pregador, tá maluco. O cara é muito genial na exposição da palavra, é um cara que tem uma oratória impecável. E ele tem aqui um vídeo que nós vamos reagir, vídeo da juventude dele. O Hernandes sempre foi esse cara que é meio carismático, né? Tem esse vínculo, ele tem trânsito livre ali entre a galera pentecostal, a galera mais avivada, digamos assim, né? Avivada, né? Boto entre aspas porque eu acredito também que o cristão reformado ele também é avivado. Não necessariamente a pessoa tem que estar pulando, tem que estar chorando para ser uma pessoa avivada. Mas o avivamento se dá no dia a dia, na sua vida. Mas vocês entendem o que eu quero falar como avivados, né? Pessoas que são mais enérgicas nos cultos, digamos assim. Então nós vamos reagir a esse vídeo aqui do Hernandes Dias Lopes. Veja só, vamos colocar o vídeo todo e depois eu vou tecer alguns comentários a respeito do vídeo. A experiência de um colega presbiteriano, ele foi orar no monte e quando ele voltou, o conselho da igreja dele se reuniu. Disse, pastor, para com isso. Pastor presbiteriano não ora em monte não. Se o senhor quiser continuar, o senhor não serve para ser nosso pastor. Falei, tudo bem, eu paro, mas eu queria fazer um pedido para os irmãos. Então faça. Por favor, vão pelo menos uma vez comigo. Depois que nós formos, nós vamos parar com essa conversa. Não vamos mexer com isso mais não. E os presbíteros toparam. E foram. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? O conselho se reuniu e comprou o monte. Glória a Deus. Fizeram do monte um lugar de oração. Mas sabe o que aconteceu? Esta igreja tem hoje 2 cultos por domingo, porque um só não comporta todo o povo. Sabe, irmãos, nós não podemos ter medo de Deus. Nós não podemos ter medo de orar. Nós não podemos ter medo de buscar o Senhor desde que nós estejamos dentro da palavra. Bom, eu quero fazer algumas pontuações a respeito desse vídeo. Primeiro, é preciso entender se a história de fato ela aconteceu assim mesmo. Ah, o pastor foi no monte e voltou e a congregação entendeu que ele não poderia orar no monte. Cara, assim, o Hernandes tem fé pública, né? O Hernandes é um cara considerado homem de Deus por muita gente, mas, cara, eu acho muito distante da realidade um pastor se ausentar para orar e o seu presbitério, a sua liderança, reclamar disso e dizer para que ele pare. Ah, pastor, pare de orar no monte, né? Como ele diz, pare de orar e tal, essa questão toda. Se isso de fato aconteceu, isso é um problema com a liderança. Porque como é que uma liderança está reclamando de um pastor que está se ausentando para um período de oração? Cara, isso daí é uma liderança muito doentia. São pessoas que não entendem qual que é a realidade de um pastor, porque um pastor ele foi chamado justamente para isso, para se debruçar em oração e se aprofundar na palavra. Outra coisa que o pastor faz, beleza, são coisas que são adjacentes, como visitar um irmão, sei lá, ser gente boa, gostar de filme, sair com os irmãos para uma social. Beleza, o pastor pode fazer tudo isso. Mas primeiro de tudo, um pastor ele tem que ser um homem de oração e um homem douto na palavra. Então, se a sua liderança ela chega para você, que é um pastor que gosta de orar, que se ausenta para orar, independente aí se é em monte, independente se é em casa, seja lá onde for, no seu quarto, e a liderança chega para você e diz que é melhor que você pare de orar, porque senão você não serve para ser pastor, cara, então qual tipo de pastor que essa liderança está esperando? Agora tem um outro porém.
certo? É preciso saber se esse pastor ele não era taxativo e enfatizava a importância da oração ser no monte, porque isso também é um problema. Não tem nada de errado a pessoa querer ir para um monte orar, como já mencionei, quero ir para o monte orar, show, vá para o monte orar. Agora, se esse pastor ele costumeiramente abre a boca para dizer, irmãos, vocês estão vacilando, vocês não estão indo para o monte orar, no monte é melhor, porque o monte você está mais perto de Deus. Eu já ouvi isso. No monte você está mais perto de Deus. Se for no monte de madrugada, melhor ainda. Eu falo porque eu não só ouvi, eu vivi isso. E ir para o monte de madrugada, meu Deus, era o sinal claro de que sua vida era em santidade plena. Então, se o pastor realmente endossa isso aí, eu creio que o presbitério e a liderança tem que chamar para ele, chamá-lo e dizer, pastor, o caminho não é por aí não. A oração eficaz, ela não se dá pelo ambiente, mas da forma com que você ora, né? A Bíblia diz que a gente muitas vezes não recebe coisas porque oramos mal, pedimos mal, não sabemos orar como convém. Beleza, esse é o motivo de não recebermos algumas coisas de Deus. Inclusive, a Bíblia vai falar que o marido, que ele tá ali distratando sua esposa e tal, muitas vezes a sua oração não é ouvida por causa disso. Mas não tem nada a ver com o ambiente com que se ora. Você orar no monte ou você orar no vale, a oração surte o mesmo efeito. Então quer dizer que quem está numa depressão assim, não no sentimento, né? Mas numa depressão, num vale, né? Num buraco, digamos assim, num poço, no fundo do poço, literalmente falando. A pessoa ora, então a oração de quem está a nível do mar tem mais eficácia porque está mais perto do céu. Cara, Deus está em todos os lugares. Se foi nesse sentido, esse pastor realmente ele precisou ter levado uma descompostura. Agora vamos para a segunda parte. O pastor chamou esse presbitério, vou parar assim então de orar e tal nesse monte, mas uma coisa antes, venham comigo, vamos orar e tal. E a galera foi, sem problema nenhum. Quando eles voltaram, eles decidiram comprar o monte. Por quê? Porque muito provavelmente sentiram a presença de Deus, essa questão toda. Mas a pergunta que se faz é, era necessário de fato comprar o monte? Se não comprasse esse monte, esses momentos de presença de Deus, de oração, eles seriam cessados? Porque os nossos olhos estão onde? Em Deus ou no monte? Quando a Bíblia vai falar assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? Não está dizendo que o socorro vem porque a pessoa está no monte ou olhando para o monte. O que esse versículo quer dizer é que ela eleva os seus olhos para cima, como uma referência a Deus. O versículo continua, o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então, a eficácia de uma oração não está no monte. Está no Deus que ouve a oração de quem está no monte. E de quem está também na sua casa, quem está de joelho, quem está em pé, quem está sentado, quem está em outro país, quem está no fuso horário diferente. Deus, ele ouve todas as orações. Aí quer dizer, pronto, vamos comprar o monte, porque fomos orar no monte e a oração fez muito efeito, então vamos comprar o monte. E se a oração tivesse sido num parque? E se a oração tivesse sido num shopping? Seriam comprados também esses estabelecimentos? Veja, eu não quero ser o chato da coisa. Comprou um monte para oração, Moaz. Então, pelo menos não foi para fazer boate, não foi para fazer discoteca, não foi para fazer balada. Cara, show de bola, comprou um monte, amém. Só que o que eu estou tentando alertar aqui nesse vídeo é que muitas vezes o nosso olhar está nas coisas erradas. Cara, você tocar na banda da igreja é uma coisa boa, é maravilhosa. Mas se a motivação de você estar lá tocando é uma motivação errada, é para se aparecer, é para mostrar que você é o bambambam, é pecado. Se você acha que a sua oração está respondida, se o avivamento veio, se Deus respondeu a sua oração, se o mover foi grande, foi por causa do monte, a ponto de você ter que comprar o monte, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa muito errada. Outra coisa é que esse pessoal da igreja, a igreja, né, na verdade, ela passou agora a ter vários cultos depois que a igreja comprou o monte e que a galera começou a orar no monte. Veja, gente, essa igreja ela passou a ter 2 cultos
a encher de membros por causa do poder da oração. É isso que eu estou tentando dizer. Não é por causa do monte. A igreja encheu porque a galera foi orar no monte? Não. Por quê? Porque a galera foi orar. Não tem nada a ver com o monte. Isso é ser muito descolado do ensinamento bíblico. Isso é superstição, meus irmãos. Tem gente que acredita que orar de madrugada é muito bom porque tem pouca gente orando, né? Na teoria. Então Deus ouve mais rápido a sua oração, alguma coisa do tipo. Desconsiderando as pessoas que estão orando no Japão, né? Porque isso aqui é de madrugada, no Japão é de dia. Mas, enfim, cara, isso é superstição cristã. Superstição cristã, que não existe, né? Mas, cara, eu quero dizer pra você o seguinte. A oração, ela pode muito em seus efeitos. A oração do justo. Não é por causa da oração, mas por causa do Deus que ouve a oração. Não tem nada a ver com o monte, não tem nada a ver com o ambiente que você está. Se você não tem um monte para ir, não vá. Não é que eu não tenho um monte, tem até um monte, Moás, sabe? Só que eu tenho preguiça de subir naquele monte. Cara, ore onde você está. Sua oração não vai ser mais poderosa porque você está no monte. Sua oração não vai ser mais poderosa porque um pastor está orando por você. Bom, o Hernandes é um cara genial, mas ele nesse ponto ele foi um pouco supersticioso. Não sei o que vocês pensam, deixa suas opiniões, concordam, discordam, o que é que vocês acham sobre isso? Estou errado? Estou vacilando nesse comentário? O que é que vocês acham? Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço e até a próxima. Valeu!